Oi meninas, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nesse vídeo eu quero contar pra vocês o dia em que eu virei supervisora pela primeira vez e meu mundo caiu. E por que eu quero compartilhar essa história com vocês? Porque eu tive grandes aprendizados nesse começo que eu acho que pode ajudar muita gente a não cometer os erros que eu cometi e também a ajudar vocês a entenderem para que caminho é melhor seguir. Então eu quero começar contando, primeiro eu vou contar a história de como foi todo esse movimento e depois eu vou contar para vocês o que eu aprendi com tudo isso, tá bom? Eu comecei a trabalhar com vendas com 18 anos. Quem já conhece a minha história, quem já acompanha a gente no material já sabe. Comecei a trabalhar com 18 anos, nunca soube vender, nunca aprendi sobre vendas, fui trabalhar com vendas porque as pessoas diziam que eu tinha facilidade de me comunicar, que eu era simpática e aí, pum, vai lá você vender, como se fosse de fato muito simples assim. E com 19 anos eu entrei para uma empresa que vendia curso profissionalizante. Então esse era o produto que nós vendíamos lá. Com 19 anos eu fui trabalhar lá nessa empresa. E foi muito engraçado porque depois de 3 meses na empresa, a dona dessa empresa me chamou para uma reunião. Falei, meu Deus do céu, vou ser mandada embora, né? Ela me chamou para a reunião e me disse assim, Bia, seguinte, eu quero que você assuma a supervisão da equipe de televendas. Aí ela falou isso pra mim, eu lembro que na hora eu travei assim, eu fiquei meio travada, depois de 3 meses na empresa. Aí eu falei, nossa, mas eu acho que eu não sei, eu nunca supervisionei nenhuma equipe. E ela falou assim pra mim, eu lembro como se fosse hoje, pode ficar tranquila, você vai saber gerenciar, tá tranquilo. Inclusive, eu vou te dar um aumento. Nossa, a hora que ela falou isso, o meu mundo... Aí eu falei, agora? Nossa, aumento e tal. Aí, só pra um parêntese aqui nessa questão do aumento, né? Ela aumentou R$120 na minha folha de pagamento, só pra vocês terem ideia. Mas tudo bem. Voltando. Quando eu cheguei lá naquela equipe, era uma equipe de 4 vendedoras, tá? 4 telemarketing, na verdade, que a gente chamava televendas, né? Eu comecei a reparar nas meninas e como eu não sabia nada, eu falei, caramba, eu preciso ver o que elas fazem. E eu fiquei 1, 2 dias só olhando e só prestando atenção e anotando o que elas faziam. E eu me lembro que tinha uma que chamava Alessandra. A Alessandra era a disparada a melhor vendedora. Melhor vendedora, inclusive ela ganhava das vendedoras externas que tinham. E ela era a vendedora por telefone. E eu ficava assim, meu Deus do céu, preciso entender o que a Alessandra faz. Chamei a Alessandra. Falei, Alessandra, conta pra mim, explica pra mim, o que você faz de diferente das meninas pra vender mais? Mas explica em detalhe, eu pedi detalhe pra Alessandra. A Alessandra disse assim, eu ligo pro cliente e vendo. O que eu faço eu ligo pro cliente e vendo. Aí eu perguntei, tá, mas... E antes de vender, o que você faz? Eu queria saber detalhes, eu queria desenhar para as outras meninas venderem igual a ela. E ela falou assim, eu não sei, eu só vendo. Quando ela fala isso para mim, eu tomo um choque, porque ela não sabia me dizer o que ela fazia de bom. Aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte... Eu vou te deixar com essa tarefa para casa, e eu ainda na esperança que ela viesse com a fórmula mágica, para eu passar a fórmula mágica, a receita do bolo para as outras, né? Eu vou te deixar com essa tarefa e você me traz amanhã e a gente conversa no primeiro horário. Esse foi o meu bate-papo com ela. Ela falou, tudo bem. E voltamos no outro dia e, gente, ela falou assim, eu não sei o que eu faço. Eu fiquei pensando muito tempo, mas eu não sei explicar para você. E aí foi aí que eu comecei a perceber que eu tava enrascada. Mas assim, muito enrascada. Eu não sabia que eu tava tanto antes de entender isso. Por quê, Bia? Porque eu não sabia de que maneira eu ia transmitir o que a Alessandra fazia de bom para as outras meninas. E, gente, era muito diferente. Era muito discrepante.
que ela não me deu essas informações, eu falei, bom, então eu vou ter que conseguir por mim mesma. Eu vou ter que dar um jeito, vou ter que conseguir isso. E fiquei um dia no meio das meninas, tudo que elas faziam eu anotava, tudo que elas falavam eu anotava. E eu falei assim, eu preciso vender junto com elas, eu preciso tentar fazer o que elas fazem e tal. E fiquei esse dia 100% para isso. No final desse dia, eu fiquei tão frustrada, mas tão frustrada porque nem eu consegui perceber o que a Alessandra fazia de diferente. Uma única coisa eu consegui perceber de diferente. Enquanto as meninas faziam 10 ligações, a Alessandra fazia 20. A mesa da Alessandra era diferente da mesa das meninas. Era mais organizada. Ela já, toda ligação que ela fazia, ela já tinha o controle dela, ela colocava na frente as informações no Excel, que naquela época nem CRM tinha, nem sistema de vendas tinha. Então ela fazia o controle no Excel mesmo, simples, falava com o cliente, pum, vai para o Excel. E as meninas não faziam isso. Então eu comecei a perceber essa diferença. Aí eu falei, poxa, a Alessandra, ela liga mais para os clientes. Então é por isso que ela vende mais. Aí me deu esse estalo. Cara, é isso, as meninas precisam ligar mais. Elas precisam fazer o número que a Alessandra faz de ligações no dia, porque aí elas vão vender mais. Gente, depois de uma semana cobrando as meninas de X ligações por dia, acompanhando de perto, ficando lá junto com elas, aí o meu mundo caiu. Por isso que eu digo pra vocês, quando eu virei supervisora pela primeira vez, o meu mundo caiu. Por que meu mundo caiu? Porque as meninas não chegaram nem perto de fazer o número de vendas que a Alessandra fazia, mesmo ligando o número de vezes que a Alessandra ligava. E aí embolou toda a minha cabeça, embolou tudo. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Olhando nesse cenário, gente, o que eu quero trazer com essa história é a seguinte, né? Moral da história. Quando a gente não sabe, quando nós não temos um processo desenhado para a nossa equipe de vendas, a gente não consegue transmitir o que o nosso melhor vendedor faz para vender. E aí acontece uma situação muito complicada e que acontece ainda na maioria das empresas que eu acompanho, que é a dona da empresa, a gerente comercial, que seja, ficar refém dessa pessoa de vendas. O que é ficar refém? Essa dona dessa empresa em questão que eu contei para vocês, ela fazia o que fosse preciso para essa Alessandra. Porque era a Alessandra que vendia, era só a Alessandra. Imagina para ela perder a Alessandra. Era como se ela entendesse que sem a Alessandra lá, a empresa dela não ia ir para frente. Ou seja, ela ficou refém da Alessandra. Mas por que aconteceu isso? Porque não existia um processo de vendas desenhado. Porque cada uma das meninas fazia o seu próprio processo. E processo esse baseado na intuição, que é o que acontece com muita equipe ainda. Muita equipe. Imagina, um processo baseado na intuição significa que a Bia faz a venda, faz o atendimento de acordo com os aprendizados, com os testes, com as ferramentas que a Bia tem pela Bia. Aí vem a Alessandra e a Alessandra faz esse processo de vendas com as ferramentas que a Alessandra tem. Depender das pessoas para vendas, gente, isso já não pode mais. Por que eu digo isso? Gestora, tô aqui dando as mãos para você, já passei por isso, já sofri, meu mundo já caiu. Quando eu percebi que o problema daquela equipe de telemarketing é que eles não tinham um processo definido de vendas. Se não tem um processo definido de vendas, eu não tenho como cobrar as pessoas, eu não tenho como acompanhar indicadores, que são os números, eu não tenho como entender se as pessoas estão numa performance 100%, 50%. Não tenho como saber isso. Porque é tudo muito individual, é tudo muito subjetivo.
E em vendas, o nosso resultado não é subjetivo, muito pelo contrário. O nosso resultado é 100% objetivo. Ponto. Quem tem resultado em vendas é quem vende, e quem vende com uma margem alta. E quando eu entendo isso, eu entendi isso lá com 19 anos, o meu mundo caiu porque eu não sabia nem por onde começar. Eu vou desenhar processo, mas que processo que eu vou desenhar? Que jeito? Se até hoje tudo que eu fiz foi trabalhar com o meu instinto, foi trabalhar com a minha subjetividade, foi trabalhar com as informações que eu tive de acordo com os meus desenvolvimentos, com a minha vida. Eu não sabia o que fazer frente àquela situação. E eu levei essa informação para a dona da empresa, a fim de que ela me desse um suporte, uma luz para esse túnel, e ela também não soube. Ela falou, eu não sei o que você está querendo dizer com isso. Nisso, gente, só para terminar a história e trazer essa reflexão, eu fiquei, acredito que uns 9 meses, né, nesse cargo, tá? Não consegui fazer com que as outras meninas vendessem tanto quanto a Alessandra. Para você ter uma ideia, a Alessandra tinha tanto poder na empresa que ela boicotava novas pessoas que entravam na equipe. É uma questão de ego, uma questão de medo, até de talvez as pessoas serem melhores, né? E aí eu comecei a perceber que eu não tenho ferramenta para fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, eu tava com uma responsabilidade tão grande, e a hora que eu comparei o que eu ganhava vendendo com o que eu ganhava gerenciando, que era R$120, como eu já contei pra vocês, eu falei, isso não compensa. Por quê? Eu não tinha o controle da situação. Eu não tinha a gestão daquela equipe. Eu não sabia fazer isso. E eu não sabia nem por onde começar a criar um processo. Foi aí que me veio o estalo de entender que vendas não é jeito. Vendas tem que ter método. E para ter método, alguém tem que ter estudado e alguém tem que ter criado isso. Assim como qualquer outra profissão, né? Então, quando eu aprendi isso, eu falei, cara, meus problemas acabaram. Mas por quê? Porque de cara eu aprendi o processo? Não, o processo também ele é um trabalho que tem que ser construído, é um aprendizado constante. Mas pelo menos eu tive a consciência do problema que eu estava passando, porque naquela época nem isso. Desculpa, nem a consciência daquilo eu tinha. Então vocês imaginam, era tão pesado, era tanta cobrança, óbvio, uma cobrança mais minha do que externa, para que aquilo desse certo, e eu não sabia para onde correr. É o que acontece com muitas gestoras, a gente vê isso acontecendo até hoje. Gestora, se eu pudesse te dar uma dica, ok? Se você entende que a tua equipe, ela ainda está baseada, se as vendas da tua equipe ainda elas estão baseadas na subjetividade individual de cada um, eu te indico que você comece a estudar a respeito do processo de vendas. É importante que você faça isso. É importante que você saiba primeiro um processo, que você saiba quais são essas etapas e que após isso você comece a trazer isso para a tua realidade. Isso é um processo fácil, Bia? Não. Isso não é um processo fácil. Mas também nem quem disse que seria, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você se vê nessa situação, a situação que eu passei quando eu tinha 19 anos, eu não sabia o que fazer, eu estou te dando a dica do que você deve fazer. Você deve começar a estudar o processo de vendas. O que significa começar a estudar o processo de vendas? Significa que você tem que entender quais são as etapas que o teu processo de vendas tem. Então você precisa começar a ler livro a respeito disso. Você precisa começar a entender como as tuas vendedoras fazem. Você precisa entender como você, dona da empresa ou gerente comercial, faz. Para depois conseguir unir tudo isso dentro de um processo único. Porque a partir desse processo desenhado, você não vai mais depender da Alessandra. Você não vai mais depender da Bia, muito pelo contrário. Você vai trazer pessoas para a tua empresa, para a tua equipe e você vai ensiná-las para que elas repliquem um processo. Olha a importância disso. Olha como a gente muda quem está com o controle do jogo. O controle do jogo, a partir desse momento que você tem um processo desenhado, ele é teu.
Por quê? Se a Alessandra sair, não tem problema. Eu tenho a Paula que usa o mesmo processo, que faz as mesmas etapas e que atende o cliente também da mesma forma. Olha o poder que isso te dá enquanto gerente de uma equipe. Então entenda, o teu primeiro trabalho, se você ainda não tem uma equipe que está baseada em processo, é conhecer o processo. Vai estudar a respeito de processo de vendas, vai estudar sobre técnica de vendas. Quem quiser, me manda uma mensagem que aí eu indico esses primeiros livros, esses primeiros autores para que vocês aprendam de uma maneira mais fácil, vamos colocar assim. Depois que você aprendeu esse processo, você precisa trazê-lo para a tua realidade. E aí você vai precisar desenhar o processo da tua equipe, o processo da tua venda. Poxa, aqui no meu negócio, para minha venda é assim, assim, assim que acontece. Quando alguém for atender o telefone, vai ter que falar isso, isso, isso. Quando alguém for fazer isso com o cliente, vai fazer dessa forma. Ok? Você desenha esse processo. A partir do momento que você desenhou esse processo, você precisa testar isso na prática, para ver se isso que você está pensando de fato vai gerar o resultado necessário. Legal, testa, foi validado, deu certo, começa a aplicar. E começa a aplicar com toda a sua equipe. Porque aí você vai começar a perceber quais são as pessoas que vão se encaixar nesse processo e quais são as pessoas que não vão se encaixar nesse processo. Fato, isso acontece. Não tem o que fazer. As pessoas que não vão se encaixar nesse processo, você vai precisar trocar. E as pessoas que você for contratando novas para entrar nesse projeto, elas já sabem que você vai ensiná-las a trabalhar para a tua empresa, para o teu processo de vendas. Então, aí você vai trazer as pessoas baseadas muito mais em atitudes do que no que ela já vendeu, no que ela sabe de vendas, no que ela já fez. Isso eu tô te contando porque me deixava muito mal naquele momento, porque eu não tinha o controle da situação. Eu não sabia o que fazer. Eu estava vendo as coisas acontecerem na minha frente, é como se eu tivesse um pano preto aqui na minha frente que não me deixasse enxergar. Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Então eu estou te contando que se você fizer isso que eu te falei, você vai ter o controle da situação. E você vai começar a entender o que você precisa fazer de diferente para crescer. O que você precisa fazer de diferente nas suas negociações para vender com mais lucro. O que você precisa fazer para ter um maior engajamento da tua equipe que seja. Porque a base de uma área comercial é o processo de vendas. E, gente, sem brincadeira, pouquíssimas são as empresas que têm um processo definido. Hoje, eu não estou falando de quando eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 33 anos. Hoje, são pouquíssimas as empresas que a gente conhece e que eu conheço que têm um processo de vendas definido. Então, o que eu quero é dar força para você, mulher, e entender que o controle tem que estar na tua mão. Só que eu só vou ter o controle na minha mão se eu souber que é um processo de vendas, como eu desenho um processo de vendas e como eu testo esse processo de vendas na minha realidade. Legal? Espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Qualquer dúvida à tua disposição, é sempre um prazer enorme para mim falar com todas vocês. Fiquem bem, tchau, tchau!